Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualmente Falando. Meu nome é Jean e aqui procuro estar ajudando as pessoas através de consulta de búzios, tarô, baralho cigano. Se você quiser a sua consulta, todas as informações estão aí na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. O tema do vídeo de hoje é como os demônios foram parar em algumas quimbanda. Como foram parar em algumas quimbanda. Algumas quimbandas. E por que eu tô dando essa ênfase, né? É baseado na inspiração do vídeo, que foi um absurdo, né, de uma pessoa aqui que veio aqui discutir, falando que eu estava errado em alguns pontos, né? De vez em quando aparece alguns nisso, falando isso, mas daí quando eu vou contestar, né, chamar ali pro debate, para a pessoa ela postar o ponto de vista dela, a pessoa ela simplesmente não sabe da onde ela tirou aquela informação. A pessoa ela normalmente ela não tem um raciocínio, não tem uma lógica, não tem um estudo para ela tá baseando naquilo. É o famoso, eu ouvi falar, não sei para que serve, gostei, então vou repetir por aí. E uma das besteiras que essa pessoa falou foi que a quimbanda obrigatoriamente tem que ter demônios, que negar isso é um absurdo, né? Entre outras baboseiras ditas, né? Então vamos aqui tá esclarecendo, né? A pessoa ela não sabe de onde ela tirou isso, mas eu sei e vou estar esclarecendo aqui para vocês. Bom, vamos voltar aqui ao significado da Quimbanda, onde é que ela se originou. Ela se originou junto com o povo Banto. E o povo Banto, eles acreditam em demônios? Não, eles acreditam simplesmente em boas e más energias. É isso que acredita. E a Quimbanda, ela se originou lá e era algo muito parecido com a Umbanda. Evidente que não tinha caboclo, preto velho, boiadeiro, mas tinha antepassado, já tinha um grau de evolução, onde você de antepassado, você subia ali para um ancestral. Então, por aí já cai por terra essa ideia de que Quimbanda obrigatoriamente tem que ter ali demônio, né? Algo totalmente sem sentido e sem nexo. Vindo para o Brasil, a Quimbanda e a Umbanda ela andavam juntas, daí houve uma necessidade de separação, né? Porque já não estava ali batendo, né? Não tinha os dogmas, né? Já não estava ali batendo. Então, quem, por exemplo, usasse, não tinha ali a moral, né, como uma de suas bases, acabou sendo chamado aí de quimbandeiro, né? O pessoal que topava aí fazer trabalho para qualquer coisa. E a quimbanda também, ela não é um culto, ao contrário do que muitos pensam, que somente tinha Exu, né? Que quimbanda é igual a cultuar somente Exu. Não, pessoal, a quimbanda, a raiz, né? Por isso que não tem aqui nada de demônio, por enquanto, que eu vou falar que algumas cultuam, porque como entrou mais pra gente tá explicando aí o contexto histórico, a, a quimbanda, desde sempre, ela teve lá seu caboclo, ela tem também lá o seu preto velho, ela também, a quimbanda especificamente falando da Quimbanda das Almas, é uma quimbanda que ao menos a mais antiga, né, deixava aberto para todos os espíritos
que quisessem trabalhar muito baseado na linha das almas raiz, né? Que hoje virou sinônimo de linha de Preto Velho, mas linha das almas era uma coisa e Preto Velho era outra, né? Mas até então não tinha essa história aí de demônio. O que tinha ali eram os Exus. Então, aliás, voltando aqui pro raciocínio, tinha caboclo, tinha preto velho e tinha os Exus. E eles, qual que era o diferencial? Não tinha a moralidade que tem a Umbanda. Qual que é a moralidade? Isso aqui é bem, isso aqui é mal. Já na Quimbanda, o bem e o mal, ele sempre foram relativos. Então, essas entidades na Quimbanda, elas poderiam, vamos dizer assim, fazer aquilo que lhe foram pedido e dependendo da ética pessoal do Tata ou do mago. Por que eu estou falando aqui de mago? Por causa dessas quimbandas que trabalham com demônios e como isso começou. Isso começou com o lançamento de um livro chamado Exu, né, do Aloysio Fontinelli. Um livro que eu tenho ele, mas deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui para mostrar para vocês. E esse livro ele fez o quê? Ele comparou Exu, que ele já tinha essa visão que Exu é o diabo, uma visão assim distorcida. Pegou lá Exu, pegou o nome ali dos Exus e associou aos demônios da Goécia. Então aqui, e esse livro ele serviu de base para muitos outros que vieram por aí, né? Então começaram ali a associar determinado Exu a um demônio. Qual foi a lógica que ele apresentou para isso? Ele comparou o ponto riscado de determinado Exu com determinado demônio da Goécia. Não sei se ele comparou também qual a função desse demônio com a função de um Exu e chegou a essa conclusão, embora ele se definia aí como um bandista, né? Então, como isso foi base de alguns livros, vou estar lendo aqui algumas associações que outros escritores que veio após ele, já que esse livro serviu de base, fizeram, né? Então aqui, por exemplo, na página que eu abri aqui, Exu Mangueira, um outro autor, né? Compara com o demônio da Goécia chamado Agalierapis. Daí, vamos lá, daí o Exu Tranca-Ruas, daí, pula aqui o Exu Tranca-Ruas, né? Exu Tiriri, compara o demônio da Goécia chamado Flerute. Vamos lá. Exu dos Rios, Nesbiros, Exu Madame Pombagira, Klepoff, vamos lá. Pronto, aqui tem uma lista maior, né? Então, Berchart seria o Exu dos Ventos, Frimost seria o Quebra-Galho, o Kill seria o Exu Sete Cachoeiras, Merrifield seria o Exu Sete Cruzes, Segal seria o Exu Giramundo, Musifim seria o Exu Capa Preta, Morail seria o Exu Sete Sombras, e assim vai. Exu Morcego seria o Exu o Exu Morcego seria o demônio Guland, né? Que algumas umbandas tratam isso como nomes cabalísticos de
de Exu, né? Então foi feita essa associação e muita gente abraçou essa associação, muita gente viu certo sentido nisso. Porém, sendo que é algo, porque é algo contestável, sendo que dá para fazer isso com diversas religiões, dá para fazer isso com o panteão grego, dá para fazer isso com o panteão egípcio, dá para fazer isso com o panteão romano, dá para fazer isso com o panteão católico. Tanto a prova disso foi o sincretismo aí que teve com os nossos queridos orixás, né? Porque Oxalá é comparado a Jesus Cristo. Alguém sabe o porquê? Eu pergunto aqui como se estivesse falando ao vivo, né? Mas é por causa da determinação. Oxalá se sacrificou pelo povo, Jesus Cristo também se sacrificou pelo povo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui uma divindade. Essa divindade, ela tem poder, ela manda no cemitério. Ou seja, o reino dela, a força dela, está no cemitério. Ela permite quem entra e quem sai do cemitério. Ela tem poder aí sobre comanda uma falange de mortos que habitam nesse reino. Ele pode tanto curar uma pessoa em estado terminal, como simplesmente liquidar também essa pessoa. Bom, essa mesma descrição, para vocês terem uma ideia, serve para o Exu Caveira, como serve para a divindade egípcia Anubis. No Egito também tem uma divindade que ela faz a intermediação entre os deuses e a gente, a mesma função de Exu. Então, como eu não estudo muito a cultura egípcia, só para ficar aí uma associação bem simples, né? Ou então podemos ir para Afrodite, né? Que trabalha aí para o amor, assim como a Pombagira, assim como Lilith. Então, fizeram essas associações. A associação que dava para fazer aí com diversas religiões, como exemplo aqui dado. Daí, o que aconteceu? Veio a Quimbanda Xambá, que é inscrita, nem deve ser inscrita, né? Que veio aqui querer debater, dizendo que os demônios tiveram que aprovar algumas quimbandas. Se eu não me engano, ela falou que a quimbanda Xambá, a Malay e a Luciferiana teve uma aprovação, foram as únicas aprovadas por... até a vontade até de rir, né? Por Exu e os demônios, conforme eu falei lá nos vídeos, né? Os demônios europeus, judaicos, reunido com Exus de todas as partes do mundo, né? Eles fazendo reunião sobre qual quimbanda eles aprovam, qual quimbanda eles não aprovam, né? Como se eles fossem um bando de desocupados com tempo para isso, né? Mas enfim, né? Voltando aqui, a quimbanda Xambá foi uma quimbanda planejada, né? Tanto é que o Xambá é uma homenagem à nação Xambá, que alguns consideram algum tipo de candomblé, né? Já foi uma nação, uma religião extremamente... não foi extremamente forte, né? Porque era uma religião que, quando eles começavam a crescer, eles eram perseguidos, tinha que mudar de lugar, né? E hoje também bem pequenos por causa disso. Então, o Xambá é uma homenagem a um babalorixá
dessa nação e que se reuniu com magos, gente que já praticava magia europeia, gente que já praticava a magia universal, e não foi os demônios e os Exus que disseram: ei, beleza, hein, vocês podem fazer, tá aqui o carimbo de autorização, essa aqui está aprovada. Não, foi uma quimbanda totalmente planejada por gente da nação Xambá e por esses magos, por gente que praticava magia europeia, magia do caos, magia universal. Daí eles decodificaram, né? Falaram, tá, a gente viu aí que tem uma relação na visão deles, Exu com nossas magias, mas vamos organizar isso aí. E organizaram lá seus cultos. Tá errado? Não, pessoal, é assim que nasce toda religião. Toda religião ela é inventada pelo homem e sem o carimbo que essa pessoa que passou por aqui, né, inventou, né? Então, ali começou, né? Tiraram a ideia dali, trouxeram para quimbanda Xambá. Daí depois veio a quimbanda luciferiana, não tenho a data certa, mas acredito que tenha vindo depois dos anos 60, que tem duas quimbandas luciferianas. Uma que o Exu Lúcifer, ele é, vamos dizer assim, a entidade maior, e os outros Exus abaixo, como tem a quimbanda luciferiana, que trabalha com os demônios. Daí como funcionaria isso? Os demônios, comparando-se com a Umbanda, seria equivalente aos orixás, e os Exus, as outras entidades, né, seriam os trabalhadores dessa quimbanda. Então a quimbanda luciferiana também adotou isso, onde ela misturou quimbanda luciferiana com luciferianismo, que são duas coisas diferentes. Então reuniu ali as duas práticas. Daí tem também a quimbanda draconiana, que também trabalha nessa linha, onde tem alguns Exus que, inclusive, que só aparecem nessa quimbanda draconiana. Daí eles também fizeram essa associação. Daí, já em outras quimbandas, elas adotaram isso aqui, algumas, tá? Não são todas, é bom deixar bem claro. Essa coisa de relacionar Exu a algum demônio. E outras, né, simplesmente faz uma coisa que chama cruzamento, né? Que é simplesmente, olha, aqui está a quimbanda, vamos pegar, por exemplo, a quimbanda Nagô, mas o Tata dessa quimbanda, por algum motivo, decidiu também trabalhar com automagia, que é trabalhar com os demônios, seja da Goécia, seja dos povos considerado pagões, então, ou pagão, né? Então, foi daí que surgiu algo cruzado, novamente aqui, comparando-se com a Umbanda. É a mesma coisa quando um preto velho, ele manda alguém rezar ali uma Ave Maria. Então, daí tem esses cruzamentos, né? Ou seja, preto velho, entidade de Umbanda, manda alguém resolver o problema rezando uma Ave Maria. Houve um cruzamento. Então, em muitas nações assim de quimbanda, tem esse cruzamento da automagia, ou seja, eles tocam a quimbanda
e cultuam ou tocam automagia, trazendo para o nosso linguajar de hoje, né? E hoje o que que acontece, pessoal? Muita gente, quanto mais a coisa for misteriosa, quanto mais for pesada, mais atrai pessoas, né? Então, é simplesmente isso, né? Começou lá atrás, alguém teve uma ideia e essa ideia se propagou. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até nosso próximo vídeo e tchau, tchau.